de João, no capítulo de número 6. João, capítulo 6. Vocês viram, né, irmãos? A gente tem essa questão, né? Às vezes, igual o irmão Domingos falou, né? Eu me preparei em casa porque eu achei que podia ter uma oportunidade. O pastor Wagner dirige o culto, ele sempre dá oportunidade e tal. Você vê como que as coisas caminham, né? E eu fico feliz nesses momentos porque eu falo assim, gente, eu posso ser uma mula, mas Deus me usa. Estou participando do mover de Deus, porque o irmão se preparou e Deus abriu a oportunidade para ele, né? Isso é muito importante. Acharam, hein, irmãos, o Evangelho de João, capítulo 6. Você mexeu, Lucas, o Rogério, pedi para colocar o retorno aqui, acho que ele sumiu, tá? João 6, acharam, irmãos? Amém. Eu vou ler os últimos versículos, ou pelo menos alguns versículos do finalzinho desse capítulo, né? Que diz assim, olha, o versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes, isso vos escandaliza? O que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que criam e quem eram o que o havia de entregar. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, querei também vós retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão para dar vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Amém? Amém. Essa manhã, irmãos, eu tive na nossa igreja ali em Vinhedo, junto com os irmãos, e foi uma ceia, né? Um momento de ceia. E eu acabei citando esse texto lá, né? O pastor Wagner e a pastora Estela estavam comigo lá, a gente estava junto. E eu acabei fazendo uma citação desse texto. E ele ficou assim no meu coração, né? Porque é uma coisa curiosa, né, irmãos? Assim, os seres humanos, os homens, têm uma facilidade, né? O apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos que o ser humano ele tem a capacidade de perverter, né, a verdade, né, de tentar mudar a verdade. Paulo diz que nos seus raciocínios vãos, nos seus raciocínios fúteis, né, eles transformam as questões da criação. Você pode notar o ser humano, ele observando, né, ele cria deuses, né, as culturas olham para o sol, não, o sol é Deus, a lua é Deus, enfim, o ser humano tem essa capacidade de mudar as coisas, né? Você pode notar mesmo, eu não quero me alongar nisso, mas você pode notar, assim, como que na própria pregação do Evangelho, na propagação das Escrituras, como que as pessoas elas conseguem pegar as coisas, às vezes, do Evangelho e transformá-las, né? Tem um pastor que eu conheço, que ele
as coisas de internet, né? Ele tem bastante seguidor no TikTok. Até um tempo atrás eu perguntei para ele, falei, rapaz, por que você fica se expondo nessas coisas todas? Você é um pastor de uma igreja e tal. Ele falou, pastor, é porque eu acabo ganhando um dinheiro, né? Eu tenho um tanto de seguidor e dependendo do que você produz lá, você acaba ganhando um dinheiro e tal. Porque ele posta bastante vídeos, né, das coisas que acontecem assim nas igrejas, e às vezes ele comenta, brinca, dá risada e tal. Eu sempre falo assim que a gente tem que ter o cuidado, né, irmãos, porque nós temos que tomar cuidado com o escárnio, né? Nós, como servos de Deus, não sermos as pessoas que estão expondo as coisas do Evangelho ao escárnio, à zombaria dos outros. Mas, de certa forma, nós vamos perceber que realmente, né, mesmo às vezes no meio da igreja, acontece assim muitas coisas que você olha e você fica pensando, meu Deus, o que isso tem a ver com o Evangelho, né? Tem a ver com a pregação da palavra de Deus, da onde as pessoas imaginam, tiram nessas ideias e querem incorporá-las ao Evangelho, trazê-las para o Evangelho, né? E colocar aquilo quase como uma coisa que tem que acontecer com todo mundo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Ou não? Entendendo? O ser humano ele tem essa facilidade, né, de ele é criativo, né? O ser humano é criativo, ele é inventivo. Eu não gosto assim de comentar as coisas e não falar exatamente. Espere só um instante aqui, eu já volto aqui no João 6. Porque eu quero falar assim, bem exato para os irmãos o que o apóstolo Paulo diz aos romanos sobre isso. Quer ver? Aqui, ó. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. É Romanos 1, 25. Né? Mudaram a verdade de Deus em mentira. Então, o ser humano ele tem essa facilidade de... eu citava hoje pela manhã, né? Trocar a verdade de Deus pela mentira. Assim, um exemplo, né? A ceia. A ceia, o que Jesus disse sobre a ceia? Ele estabeleceu a ceia e diz, olha, ela é em memória de mim. Todas as vezes que vocês comerem esse pão e beber desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. O apóstolo Paulo, doutrinariamente, ensinou isso, né? E Jesus diz, façam isso em memória de mim. Então está ali o objetivo da ceia. Mas às vezes a gente, pastor, a gente fala da ceia da vitória, a ceia da aliança, a ceia do triunfo, a ceia da conquista, a ceia da bênção, a santa ceia, a ceia. E a ceia é o quê? Ela é a ceia do Senhor. A Bíblia diz que ela é a ceia do Senhor. E é feita para quê? É feita como um memorial, uma lembrança, para nós estarmos sempre relembrando, né, anunciando que Jesus entregou a sua vida por cada um de nós. E a palavra do Senhor é clara. Todas as vezes que nós fizermos isso, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Então, a Bíblia ela tem os seus objetivos, ela tem os seus alvos, tá? E a própria Bíblia ela se define, né? O salmista, quando ele vai falar das Escrituras, o que a Escritura diz de si mesma? Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. O que a Escritura diz de si mesma? Que ela é apta, né, para ensinar, redarguir, instruir, para que o homem de Deus seja justo e preparado para toda boa obra. A própria Bíblia, ela diz de si mesma que ela é uma espada cortante, né? Ela penetra as divisões da alma, do espírito, né? Em Hebreus 4,12 vai estar descrevendo assim as Escrituras. E tem um assunto, irmãos, que ele é atrativo para o Senhor, né? Aquele moço do Evangelho de Marcos, no capítulo 10, ele chama a atenção de Jesus, porque ele chega para Jesus e diz, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Então, uma pessoa que se aproxima do Senhor, desejando saber sobre a vida eterna, ela vai ter a atenção do Senhor. Até porque a Bíblia Sagrada diz isso,
que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a vida eterna, a vida para sempre, a vida após a morte, a vida com Deus após a morte, vamos dizer assim, irmãos, o assunto fundamental das Escrituras. Como acessório, nós podemos, né, ou vamos, né, não é podemos, ou vai acontecer. Se você for um cristão de verdade, você vai acabar se tornando o melhor marido, você vai acabar se tornando o melhor filho, uma melhor esposa, o melhor funcionário. Qualquer coisa que você fizer nessa vida que seja boa, você vai ficar melhor se o Evangelho entrar na sua vida. Porque o Evangelho não estraga a vida de ninguém. O Evangelho só melhora a vida das pessoas. Aleluia, né? Ninguém pode chegar e dizer, o Evangelho estragou a minha vida, acabou com a minha vida, destruiu a minha vida. Não, quem veio para roubar, matar e destruir é o diabo. Jesus veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Aleluia. No domingo estava testemunhando aqui e dizendo do dia 10 de dezembro, quando ele conheceu Jesus e passou aqui pelas águas do batismo. E ele disse, olha, de lá para cá foi só bênção, né? O Domingos, eu não sei se eu já testemunhei para os irmãos, o Domingos entregou a vida para Jesus aqui na igreja, começou a frequentar a igreja, e eu estava, coincidentemente, indo para Belo Horizonte, estava com o carro na estrada, e o Roberto me ligou e disse assim, olha, pastor, o Domingos sofreu um acidente de moto na Anhanguera, ele está todo arrebentado e tal. Eu pensei assim, meu Deus, não vou nem voltar, porque acidente de moto na Anhanguera, foi pego por um caminhão. Meu Deus, sobrou nada. E eu confesso para os irmãos que eu não esperava ver o Domingos mais. Depois eu acabei saindo da igreja aqui, indo para outros lugares. Ele também ficou um bom tempo sem frequentar aqui. E, para minha surpresa, o pastor Fernando Martins chegou para mim um dia e falou, olha, tem um rapaz indo lá na Vila Jaguar, Domingos, você conhece ele? Eu falei, rapaz, o Domingos sobreviveu, louvado seja o Senhor, né? E ele está aqui testemunhando, né, do que Jesus fez na vida dele. Então, o Evangelho é assim, irmãos. O Evangelho, ele melhora a vida das pessoas, não é verdade? Melhora. Agora, o grande foco do Evangelho, embora ele melhore as nossas vidas, mas o grande foco do Evangelho é preparar cada um de nós para quê? Para a nossa passagem, para a hora da nossa morte, tá? Ou, como a gente que está vivo prefere, para a hora do arrebatamento da igreja, não é verdade? Mas, de qualquer forma, o Evangelho, ele se ocupa muito em nos orientar acerca da vida eterna. É por isso que esses momentos na Bíblia, onde as questões da vida eterna são citadas, elas são tão assim valorizadas pelas Escrituras, né? Esse texto que eu li do Evangelho de João, eu ouvi um pregador falando uma vez, né, que ele é o capítulo das coisas grandes, né? Eu não me lembro assim exatamente todas as coisas grandes que ele falou nesse texto, mas o texto fala no versículo 2 de uma grande multidão que estava seguindo Jesus. Depois o texto fala de um grande milagre, né, que Jesus, ele anda sobre o mar, aqui no capítulo 6 do Evangelho de João. Depois, essa grande multidão continua seguindo Jesus, né? E Jesus, então, ele vai fazer um grande milagre, que é o milagre aqui da multiplicação dos pães e dos peixes, né? E depois, Jesus, então, começa no capítulo 6, a partir do versículo 26, ele começa, então, um grande discurso, né? Vamos dizer assim, talvez, irmãos, uma das pregações, todas as pregações de Jesus são importantes, né? Mas essa pregação do capítulo 6 do Evangelho de João, ela é assim, absolutamente cheia de revelação da parte de Deus, da parte do Senhor, de Jesus para com as pessoas. E ela é assim para a gente muito
significativa, porque, irmãos, ela desmistifica esse negócio um pouco, porque eu e você, nós somos tentados ao quê? Nós, sempre que nós vemos uma multidão cantando, louvando a Deus e tal, nós nos emocionamos e falamos, oh, que maravilha, todo mundo servindo a Deus. E é bom, meus irmãos, eu não estou falando isso por dor de cotovelo, não, mas é bom mesmo, uma multidão louvando a Deus, glorificando a Deus, só que nós precisamos de olhar para as Escrituras e entender que o olhar de Deus sobre a multidão não é o mesmo olhar que nós temos. Não é mesmo? Deus, ele nunca olhou e falou, nossa, que monte de gente me adorando, me glorificando. Pelo contrário, você olha assim para as multidões e a gente percebe que muitas vezes o Senhor, quando ele está diante das multidões, ele acaba chamando a atenção da multidão para que nós não estejamos iludidos com aquela coisa, né? Tem um monte de gente ali, então está uma bênção. Nós encontramos uma multidão de pessoas perante o profeta Elias, né? E Elias vai dizer claramente para aquela multidão, até quando vocês vão cochear ou andar aí cambaleante entre dois pensamentos, né? Decida o que você quer para a sua vida. Se o Senhor é Deus, sirva a Deus, mas se você acha que Baal é Deus, então sirva a Baal, porque, irmãos, é sempre complicado nós estarmos andando após o Senhor com as motivações erradas do nosso coração. Andando após o Senhor, mas pensando no Senhor, ou buscando no Senhor, aquilo que Deus não está necessariamente trabalhando para fazer na nossa vida. Essa multidão que estava seguindo Jesus, eles tinham um interesse claro, nítido, eles gostavam de andar com Jesus por causa dos sinais, das maravilhas, e nesse ponto específico aqui, por causa do pão, da comida. E Jesus, ele procurou colocar as coisas no lugar, quando ele foi muito claro, na verdade vos digo que vós me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Ou seja, não era nem pelos milagres, as outras coisas que eles viram Jesus fazendo, era pelo simples fato, ele deu pão para a gente. Ele deu comida para a gente. Irmãos, uma pessoa que dá comida para a gente é uma pessoa maravilhosa, não é verdade? Jesus é isso, Jesus deu comida para as pessoas, está todo mundo atrás de Jesus, nós comemos, nos alimentamos e tal. E Jesus, então, ele faz um discurso que eu fico imaginando como que aquela multidão foi ouvindo aquelas palavras de Jesus. O Senhor dizendo para ele, olha, trabalhem não pela comida que perece, tá? Mas trabalhem, está aqui o texto vai dizer, trabalhai não só pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a esta o Pai selou. E aí eles começam a dialogar com Jesus, e chegam aqui mais abaixo, né, no versículo 35, Jesus vai dizer, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. E aí eles ficavam, mas quem é esse? O que ele está falando com isso? Que ele vai dar a carne dele, a comida e tal. E Jesus só foi, irmãos, né, vamos dizer assim, ele só foi... vamos dizer assim, como é que eu posso dizer, sem ser muito pejorativo, mas não vai ter jeito não, ele só foi enfiando a faca mesmo assim, né? O negócio já estava doendo, o pessoal, nossa, ele está falando que a gente anda atrás dele por causa de comida, ele falou, é isso mesmo, e só foi apertando, aí quando estava doendo bastante, Jesus rodou assim, né? E não teve jeito, aí o pessoal foi esperneando de um lado, esperneando do outro, até que eles chegaram à seguinte conclusão, que discurso difícil, quem pode ouvir isso? Já no versículo de número 60, que discurso duro, que discurso pesado. E aí Jesus Cristo, então,
vocês estão escandalizados com isso que eu estou falando? Né? E ele dá mais faz algumas colocações, e aí o texto vai dizer, irmãos, e olha que palavra triste, né? No versículo 66, desde então, muitos dos seus discípulos não eram admiradores, seguidores, eram pessoas daquilo que a Bíblia fala, da multidão dos discípulos que Jesus tinha. Pode até ser, irmãos, que algumas dessas pessoas, num tempo futuro, depois da ressurreição, de tudo que aconteceu, voltaram a seguir Jesus, se converteram, mas naquele momento, elas olharam para o que Jesus estava falando, e essa aqui é uma decisão triste para um discípulo tomar, não é verdade? A Bíblia diz que eles voltaram atrás. Coloca aí para mim, Lucas, o versículo 60. Eles não olharam para o que Jesus estava falando. Olha lá, ao ouvirem isto, muitos dos seus discípulos... Não, é o 66 agora, Lucas, esse aí já foi. O 66, esse. Daquela hora em diante, muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Decisão triste, né, irmãos? Decisão triste. Não é só, vocês estão vendo? Não é só naquele tempo. Hoje você percebe também que existe uma infinidade de pessoas que elas deixam de seguir Jesus, deixam de seguir o Senhor, seja aqui nessa congregação, em outra congregação. Eu já perguntei isso várias vezes, né? A maioria das pessoas que estão aqui, se eu te perguntar, a maioria dos que estão aqui conhecem 10 pessoas que estão afastadas do Evangelho. Conhece ou não conhece? Eu acho que eu conheço uns 20, até mais. O que acontece às vezes é que conhece as mesmas pessoas, mas eu já ouvi estatísticas, irmãos, que para cada crente que vai até o fim, mais de 10 desviam, desistem, voltam atrás. Se você for pegar pela parábola do semeador, o Domingos estava falando de percentuais, né? 1%, 10%, 50%, né? Na parábola do semeador, você vai perceber o seguinte, que embora houve uma semeadura 100%, só 25% daquela semente caiu num lugar bom, né? 25% caiu na beira do caminho, já o inimigo veio e já roubou a palavra do coração e não produziu resultado nenhum. Outros 25% ou outro tanto caiu no meio das pedras, né? E aí falando ali dos cuidados do mundo, né? Que cresceram e tal, e sufocou e aquela pessoa ficou infrutífera. Enfim, aliás, não, essa das pedras cresceu, mas não tinha raiz e morreu logo. Né? E outra parte é o que caiu no meio dos espinhos. Esses sim são aqueles que receberam a palavra com alegria, caminharam um pouquinho, ficaram alegres um pouquinho, mas daqui a pouco também perderam o ânimo, surgiu as dificuldades, as lutas, e a pessoa, eu desisto. E só uma parte, vamos colocar assim uns 25%, roubou, esse é o primeiro, né? Agora, só o último lá que caiu num terreno bom, e mesmo assim, não produziu todo mundo 100%, produziu a 30%, a 60% e a 100%. Então, os irmãos vejam que esse negócio de ir para o céu, de vida eterna, não é uma coisa, entreguei minha vida para Jesus, legal, estou garantido, sossegado, agora só de boa. Rapaz, a gente percebe assim que é uma luta, né? O Pedro disse assim, que o nosso inimigo, ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa ajudar, dar uma força, não, tragar, arrancar mesmo do caminho, tirar da jornada.
tirar do ministério, tirar da comunhão, tirar do congregar, tirar do servir a Deus, tirar do altar, tirar do louvor, tirar de qualquer coisa que você estiver fazendo que glorifique o nome do Senhor nosso Deus. Te inutilizar, usando uma gíria, te quebrar as pernas, te arrebentar e fazer com que você seja como esse pessoal. Olhe num determinado momento e diga, olha, não vale a pena, não dá para continuar, não dá para seguir. E eu estava ali sentado pensando, né, irmãos, para vocês verem, né, tem pessoas que estão representadas aqui na pessoa do Pedro. Porque se você for olhar o Pedro, ele era um camarada dificultoso, todo mundo sabe disso, já ouviram tantas pregações sobre isso, de temperamento difícil, um homem duro nas palavras, né? Há até uma se olhando assim para o perfil de Pedro na Bíblia, ele parece assim que ele tem até um perfil assim meio legalista, né? Um camarada que gosta de pegar no pé dos outros, questões da lei e tal. E tem um momento mais à frente na Bíblia que o Pedro, quando ele está lá no meio dos gentios, ele vive como um gentio, não está nem aí para nada, né? Daqueles costumes que os judeus tinham, ele está se comportando como um cristão, tal. Mas quando chegaram algumas pessoas que eram judeus e tal, o Pedro se afastou dos irmãos, e o apóstolo Paulo vai dizer isso, né? Que eu tive que repreender o Pedro, eu tive que resistir a ele na cara, dizendo para ele, olha, se você é judeu, você que é um judeu, não consegue, às vezes, viver como a lei determina, como é que agora você está querendo impor isso sobre a vida das outras pessoas e tal? Então, assim, o Pedro, ele tinha uma dificuldade, assim, né? Vocês já viram o Pedro na casa do Cornélio? Gente, Pedro foi para a casa do Cornélio para pregar o evangelho. Assim que Pedro chega na casa do Cornélio, a primeira coisa que ele faz na casa do Cornélio é dizer o seguinte: vocês sabem muito bem, né, que eu, como judeu, não devia estar entrando aqui na casa de vocês, né? Olha que jeito de você começar a pregar o evangelho para alguém, que simpatia, né? E ele começa a pregar, e pode ler o texto lá de Atos capítulos 10, Pedro na casa de Cornélio, que assim que ele prega o evangelho, e que ele fala da salvação, o Espírito Santo já batiza todo mundo antes do Pedro, antes dele atrapalhar o negócio. Aí tá todo mundo creu, beleza. Então o Espírito Santo já vem e enche a vida de todo mundo para o Pedro não atrapalhar as coisas, porque ele tinha essa facilidade de pegar a espada e dar uma espadada arrancar uma orelha na hora errada, de falar com a mulher, não, Jesus falando, olha, vocês vão me negar, não, que todos eles vão, eu não vou, eu não nego de jeito nenhum, tal. E daqui a pouco está lá a criada, né, uma serviçal simples, não, você também estava com ele, e que misericórdia, o sangue de Jesus tem poder, nem conheço, a Bíblia diz que Pedro esconjurou. Lá em Minas Gerais era dizer, crê em Deus Pai, Deus Todo-Poderoso. Você espraguejou, não conhece Jesus. Mas como que esse Pedro conseguiu passar por todas estas coisas e no final de tudo, ele teve uma morte que glorificou o nome do Senhor nosso Deus? Como? E aí eu estava dizendo para os irmãos no começo aqui, nós, irmãos, eu acredito que uma das coisas fundamentais para nós permanecermos no Evangelho até o fim, vai ser a nossa motivação. Por que nós estamos seguindo a Jesus? Porque o texto vai mostrar aqui, quando muita gente desiste, quando muito discípulo desiste, e Jesus, ele coloca sobra só os 12 ali. Você imagina a igreja de Jesus, de manhã ela estava cheia de gente, de tarde tinha 12, que pastor esse Jesus, hein? Fez uma pregação que afastou todo mundo da igreja. Imagina, se isso é pregação para se fazer,
Pastor tem que agregar, pastor tem que trazer para perto, pastor tem. Agora, Jesus é o pastor de verdade, né, irmãos? E Jesus, ele não estava preocupado em bajular ninguém, em lotar a igreja dele de qualquer jeito. Jesus não estava preocupado com dízimo, Jesus não estava preocupado com oferta, Jesus não estava preocupado com o nome da igreja lá na porta, Jesus não estava preocupado se iriam dizer que ele é fracassado ou que ele tinha sucesso. A questão de Jesus é manifestar a vida eterna para as pessoas. E a vida eterna está nele, no pão da vida. A vida eterna está nele, que é o caminho, a verdade e a vida. A vida eterna está nele, que é a luz do mundo. E ele diz, e quem me segue jamais vai andar em trevas, né? A vida eterna está nele, que é a ressurreição e a vida. Então, não adiantava a pessoa estar ali iludida e tal. Jesus, então, ele dá aquele discurso que deixa as coisas muito mais claras. E quando as coisas ficam claras, aí tem gente que diz, dá para mim e não dá para mim. E essa galera aqui disse o quê? Não dava para mim, até aqui deu, até aqui eu caminhei, mas daqui por diante eu não caminho mais com o Senhor. E aí sobraram os 12. E Jesus, sabendo que um deles continuava ali, por quê? Por causa de grana, porque o Judas está lá. Jesus disse, olha, escuta, vocês também não querem ir embora? E aí vem, eu disse que é um capítulo de grandes questões, e vem também o Pedro com uma grande resposta. Senhor, para quem iremos nós? Só o Senhor tem as palavras que me transformam num marido melhor. Só o Senhor tem as palavras que me transformam num pescador melhor. Só o Senhor tem as palavras que vai me fazer prosperar. Só o Senhor tem as palavras que vai me trazer saúde. Só o Senhor tem as palavras que vai me abrir a porta do emprego. Não, irmãos, como eu disse para os irmãos, todas essas coisas podem acontecer na vida da gente como resultado. Mas a ideia de Pedro é essa, Senhor, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Aleluia. Para onde eu vou? Com o que eu vou me envolver? Com quem eu vou me envolver? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Talvez, irmãos, eu diria para os irmãos assim, não sei vocês, para mim, pelo menos na minha cabeça, como um pregador, uma pessoa que conhece assim, Jesus. Porque você olha assim e se fala, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo daquilo outro. Irmãos, a única questão que eu tenho medo é a vida eterna sem Deus. É a vida eterna sem o Senhor. Você pode perceber, as pessoas que servem mal a Deus, que servem mal ao Senhor, e mexe os irmãos ver, alguém larga a igreja, fica com um papinho de que, eu não me dou bem com o irmão, não me dou bem com não sei quem, não se dá bem com Deus, irmãos, não se dá bem com Jesus, não se dá bem com o propósito do Evangelho. Porque quando você se dá bem com Deus, quando você se dá bem com o Senhor, quando você se dá bem com o propósito do Evangelho, você engole qualquer coisa para não abandonar Jesus, para não abandonar o Senhor. E não me vem com essa história, não, eu não estou indo na igreja, mas eu estou bem com Jesus, não estou indo na igreja, não estou bem com Jesus, não estou indo, não tem essa não, irmãos. Quem está bem com Jesus, está dentro da igreja, está servindo a Deus, está procurando ter uma vida útil para a glória do Senhor nosso Deus. Até porque, irmãos, a salvação não é algo que nos transforma numa pessoa egoísta. Quem é salvo está sempre tentando abençoar com a salvação a vida de outras pessoas. A vida de outras pessoas. Então, o Pedro, ele é muito claro, para onde que a gente vai? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna.
Essa é a motivação do coração da gente. Eu estava pensando, meu Deus, né, o Wagner citou bem, ó, estamos chegando mais um dezembro, mais um final de ano, e a gente continua aqui, continua servindo a Deus, continua servindo o Senhor. Aí você olha assim, qual a motivação, qual a razão, por que a gente segue em frente? Porque só Jesus tem as palavras de vida eterna. Você não tem para onde ir, não tem o que fazer, né? É como nós cantamos, né? Eu já pisei no Santo dos Santos, eu já experimentei, eu já conheci. Agora o que eu vou fazer? Não tem mais outra fonte, não tem outra água, não tem outra verdade, não adianta nem ninguém tentar mudar para mim a verdade de Deus, porque eu fui atraído por essa verdade, eu fui tocado por essa verdade, essa verdade, ela me prendeu, ela me convenceu. Então não tem hoje mais como ir para a direita, não tem como ir para a esquerda, não tem como voltar atrás. Agora é só ir em frente, porque só em Jesus estão as palavras de vida eterna. Acabou. Eu estou cuidando do quê? Olha, eu não sei se eu vou ter, se eu não vou ter, se eu vou ficar rico, se eu não vou ficar rico, se eu vou ter o carro que eu quero, se eu não ter o carro que eu quero, se eu vou ter a casa que eu quero, se eu não vou ter a casa que eu quero. Eu não sei o que vai acontecer da minha vida. Agora, uma coisa eu sei: no último dia da minha vida, eu preciso estar firme com Jesus, porque só Ele tem as palavras de vida eterna. Acabou. Só isso. Amém, querido? Então, eu espero que você se sinta representado na vida de Pedro aqui. Não seja daquela galera que voltou atrás, que desistiu, que largou o discipulado, mas que você se sinta representado na vida de Pedro. Uma pessoa que, olha, tem minhas deficiências, tem minhas dificuldades, vou passar as minhas lutas, vou ter as minhas dúvidas, tem hora que eu vou estar afundando nas águas, mas uma coisa eu sei: só Jesus é que tem as palavras de vida eterna, e eu quero ir com Ele até o fim da minha vida. Eu quero ir com Ele até o final da minha vida. Eu não vou deixá-lo, eu não vou abandoná-lo de maneira nenhuma. Amém, queridos? Então, que Deus te abençoe. E toda vez, sabe assim, que você tiver assim com dúvidas, com dificuldades, sabe, que você tiver assim cambaleante, se lembre disso: vida eterna, e eu só tenho a vida eterna na pessoa bendita do Senhor Jesus. Não adianta, essas coisas, e são essas coisas que vão atrair também o olhar de Deus sobre a vida da gente, tá? Nós não podemos, irmãos, e Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser, mas eu e você, nós não temos o direito de transformar Deus no milagreiro da minha vida, no milagreiro da sua vida. Deus opera milagres, amém? Deus opera milagres, mas o principal objetivo de Deus é nos garantir a vida eterna na pessoa bendita do Senhor Jesus. Amém? Tá? Então, abrace Jesus principalmente por isso. Porque nele eu tenho a vida eterna. Porque nele eu não morro mais. Porque nele eu passei da morte para a vida. Porque nele a morte perdeu o poder sobre a minha vida. Nele eu tenho vida, e eu tenho vida com abundância. Aleluia. Amém, queridos? Vamos aplaudir o Senhor forte. Glória a Deus. Se coloque de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos expressar diante do Senhor uma palavra de gratidão pela vida eterna. Aleluia. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, nós te louvamos pela tua palavra. Te louvamos, Senhor, pela bênção da vida eterna. Te louvamos, Senhor, pelo privilégio de servir ao Senhor, de estarmos na tua vontade, no teu querer, ó Pai amado, de estarmos aqui nessa noite, ó Deus, com esta honra, esse benefício, ó Pai amado, de
de podermos adorar e glorificar o Senhor e ouvir a Tua palavra nos falando, ó Deus amado, sobre a vida eterna. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que está neste lugar, oro pela minha vida, oro, meu Deus, por cada vida que está aqui, pedindo que o Senhor, em nome de Jesus, traga para dentro de nós, Senhor, motivações corretas, saudáveis, espirituais, e que nos levem a prosseguir. Senhor, nos ajuda a valorizar, ó Pai, a bênção da salvação, a valorizar, Senhor, a promessa de vida eterna, a valorizar, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor fez na cruz por cada um de nós. Recebe nesta noite a nossa oração, a nossa adoração e o nosso culto. E eu quero nesta noite, ó Deus, orar pelos nossos irmãos que estão ausentes, que não conseguiram estar presentes nesse culto, que o Senhor abençoe cada um deles, visite dando saúde àqueles que estão nesta necessidade, ó Pai. Quero orar pela vida da irmã Senira, que o Senhor esteja abençoando a vida dela, ó Pai amado, trazendo a tua filha saúde, em nome de Jesus. Quero orar, meu Deus amado, pela vida da Jaiane, pela vida do Lucas, ó Pai amado, pedir que o Senhor esteja abençoando os teus filhos, ó Pai, que no propósito que eles têm de edificar uma casa, uma família, que o Senhor esteja direcionando a vida deles, ó Pai, cuidando conforme a tua graça e a tua misericórdia, Pai Santo, dando aos teus filhos sempre a sabedoria para a escolha dos caminhos que irão glorificar o teu santo nome, Pai. Abençoa, Senhor, todos os irmãos que estão aqui. Nós estamos chegando num final de ano, meu Pai. Muitas são as preparações, as preocupações que começam a tomar conta do coração das pessoas, mas que o Senhor, meu Deus, guarde o nosso coração de entrarmos, meu Pai amado, num clima, como acontece muitas vezes em finais de anos, das pessoas, meu Deus, se envolverem tanto com as coisas e se esquecerem de te servir, de te adorar, de agradecer o Senhor, que é aquele que tem nos sustentado até aqui, e que é aquele que nós vamos precisar no final do ano, é aquele que nós vamos precisar no começo do ano que vem, é aquele que nós vamos precisar, se o Senhor nos der vida e saúde, durante todo o ano de 2023. Então, Senhor, abre os olhos do nosso entendimento e nos abençoa nesse final de ano, nos dê graça de continuarmos envolvidos com os cultos, com a adoração, com o louvor ao Senhor. Guarda, meu Deus, a vida de cada um dos teus filhos. Nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, glória a Deus. Abençoados, irmãos, amém. Eu também, abençoado em nome de Jesus, tá bom? Levante a sua mão direita junto com a minha, que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Paz do Senhor Jesus, não saia sem dar um abraço carinhoso em quem está perto.